Senhoras e senhores, anunciamos a conferência de abertura com o tema O papel dos deveres na construção da legalidade constitucional. Vamos receber a palestrante, senhora Maria Cristina de Sico. A palestrante é doutora em Direito Civil pela Universidade de Camerino, professora doutora associada de Direito Privado da Faculdade de Direito da Università degli Studi de Camerino, onde leciona Direito das Pessoas, Direito dos Contratos e Introdução ao Direito Italiano, Relações Pessoais na Família, na Scuola de Especializzazione em Direito Civile. Responsável pela internacionalização da Faculdade Brasil e Portugal, coordenadora da Cátedra Unesco, sede de Camerino, e coordenadora da Cátedra Ítalo-Brasileira de Direito das Pessoas. Doutora, por favor. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse importante congresso. Me sinto emocionada como se fosse a primeira vez, porque eu fiquei muito contente em participar desse evento, principalmente quando eu soube o título, o tema, que era a construção da legalidade constitucional nas relações privadas. E fiquei muito contente também por verificar que o IBD Civil, que é o mais importante Instituto de Direito Civil brasileiro, retomava a si as rédeas da metodologia jurídica introduzida às vésperas da aprovação da Constituição Cidadã, que coloca a pessoa e a sua dignidade ao centro do ordenamento. Então, eu escolhi esse tema, que podemos considerar como uma continuação de quanto o professor Perlingieri acabou de dizer. Sempre muito difícil falar depois dele, mas eu vou tentar. Ele me facilitou um pouco a fala, porque vários conceitos ele já deixou assim bem claro. O meu interesse pelo tema dos deveres, que não são sempre em contraposição, mas também algumas vezes em correspondência aos direitos, nasce de uma reflexão que venho fazendo sobre o efeito da corrupção no direito das pessoas, principalmente de um ponto de vista civil. E durante a pesquisa inicial, que logicamente se faz, percebi um grande ausente, e esse ausente era o dever, enquanto que percebia uma presença maciça de direitos. Então fui mais a fundo. E andando mais a fundo, eu percebi que o tema dos direitos, dos deveres, aliás, não era novo e não era totalmente ausente, mas simplesmente relegado a um quarto, quinto plano. O lado positivo disso era que todos os que se ocupavam de deveres afirmavam a necessidade de uma maior conscientização desses deveres, que não são somente morais, para a consolidação da democracia e, portanto, da construção de uma legalidade constitucional. Então, eu estava no caminho certo. Eu vou falar muito de democracia, mas vocês entendam construção da legalidade constitucional. Isso fica mais fácil, esse conceito, que eu não vou explicar o porquê dessa minha ideia, porque o professor Perlingieri já deixou bem claro. Então, se os senhores repararem bem, fala-se frequentemente em direitos, todavia, sem a necessária contraposição em deveres. Todos têm direitos, deveres, nada. Todos têm direito, todos pretendem a efetividade, o respeito dos próprios e, por vezes, pretensos direitos. São poucos, porém, os que estendem o mesmo discurso aos deveres. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que vocês falaram em deveres? É difícil. Então, inicialmente, como sabemos, os direitos eles eram um instrumento para sanar um abuso. Mas hoje, tornou-se um lugar onde reivindicar pretensões e privilégios.
Em toda sociedade que pretenda ser democrática, existem dois binômios inscindíveis. O professor deixou claro: dever e direito, liberdade e responsabilidade. E esses binômios, eles são inscindíveis, porque em uma democracia, ambos não podem existir separadamente. Mas toda vez que eles se dissolvem ou se separam, a democracia corre o risco de entrar em crise. Esses binômios, além de tudo, eles são politicamente neutros. E isso é importante evidenciar para desfazer o mito pelo qual direitos é um discurso de esquerda, deveres de direita. Esse tema sobre os deveres na Itália não é novo. Já Giuseppe Mazzini, nos anos de 1800 e tanto, afirmou justamente que não existem direitos senão em razão de deveres realizados. E, do mesmo modo, a filósofa francesa Simone Weil, em plena euforia que seguiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 48, não deixou de evidenciar a precedência dos deveres sobre os direitos, e que não existem direitos sem deveres correspondentes. A seu ver, a noção de dever está acima da noção de direito, que lhe é relativa e subordinada. Um direito não é efetivo em si, mas apenas através do dever a que corresponde. Então, a realização real de um direito não vem daqueles que o possuem, mas de outros homens que se reconhecem em relação a ele, obrigados a fazer alguma coisa. Então, o dever é efetivo quando é reconhecido. Mas, mesmo que não seja reconhecido por ninguém, ele não perderá a plenitude de seu ser. Um direito, ao contrário, que não é reconhecido por ninguém, não vale muito. Um homem que estivesse sozinho no universo não teria direito, mas teria deveres. Então, se os senhores pensarem bem, isso não deixa de ser verdade, né? Pensem em Robinson Crusoe. Que direitos ele poderia pleitear durante o período de isolamento na ilha? Nenhum. Mas isso, não obstante, ele tinha deveres de preservação, por exemplo, para poder sobreviver. Então, poder-se-ia dizer que, mais do que direitos, temos direitos à tutela e à proteção? A isso já respondia Norberto Bobbio, quando afirmava que o problema não consistia em pleitear mais direitos, mas sim em garantir a concretização daqueles já existentes. E anos depois de ter escrito A Era dos Direitos, Bobbio afirmou que, se tivesse mais alguns anos de vida, isso foi em 2000, ele faleceu em 2004, ele completaria o seu texto com um sobre a Era dos Deveres. Então, os deveres, os direitos, eles são a essência da democracia, nós sabemos disso, porque eles limitam os poderes públicos e os arbítrios dos particulares, salvaguardando as esferas de autonomia individuais e garantindo o crescimento dos indivíduos e da coletividade. Todavia, se é verdade que a democracia se desenvolve mediante a afirmação de direitos, ela se consolida mediante a prática de deveres. Porque uma democracia não vive somente de direitos. Vive também do cumprimento dos deveres, de força moral, de respeito das regras. Os deveres dizem respeito a todos nós e a todos os setores da sociedade. Em relação ao mercado, por exemplo, os consumidores têm muitos direitos, mas eles também têm o dever ético, um dever de um controle ético, boicotando as empresas que éticas não são em suas políticas agendais. O exemplo emblemático é o boicote organizado por uma associação de consumidores americana em relação a produtos da Nike,
que eram resultantes de trabalho escravo e de trabalho infantil. Esse boicote levou a empresa multinacional a rever a própria política corporativa no sentido de maior respeito e empenho em combater a exploração do trabalho escravo e do trabalho infantil. Mas o consumidor, além desse dever de controle ético, ele tem o dever de evitar a astúcia de turno. Por exemplo, não tirar proveito dos erros em boa-fé dos comerciantes, pretendendo de pagar um preço evidentemente inferior àquele de mercado, em razão da indicação incorreta do preço na etiqueta. Por exemplo, R$10 ao invés de 1.000, R$100 ao invés de 10.000. Certamente, a crescente atenção das novas gerações ao impacto social e ambiental das empresas tem um peso, uma sensibilidade que leva as empresas a trabalhar mais com a reputação como uma chave para investir no futuro. Um primeiro resultado importante de conscientização dos deveres, antes mesmo dos direitos, por parte das empresas, podemos ver no documento firmado por 200 das maiores empresas americanas que participam do The Business Roundtable, onde negam o mantra, antes de tudo, os acionistas. Isso é muito recente, é do início do mês. E esse mantra, há muitos anos, orienta as políticas corporativas. Então, agora, eles dizem, para criar valor, devemos também voltar o olhar ao impacto ecológico, ao respeito pelos clientes e às condições dignitosas oferecidas aos empregados. Estaríamos, talvez, diante de um capitalismo pela primeira vez inclusivo. Vamos ver se dá certo e se eles mantêm o que eles prometeram. Mas, porque é lógico que, assim fazendo, eles vão garantir e perseguir o próprio lucro. É lógico e natural. Mas o importante é que esse objetivo passaria a ser alcançado não mais à custa das partes todas interessadas ao fenômeno. Então, o propósito racional do dever legal qual é? É a realização do pacto democrático, também em seus aspectos organizacionais da vida social. Porque quando os deveres não são reconhecidos, perecem tanto a sociedade quanto as instituições políticas, como em relação, por exemplo, à corrupção, à privacy, o uso irresponsável da internet, etc. Os deveres todos têm a vocação de dar uma orientação ética à experiência humana. O dever representa um limite à liberdade de agir em nome de um valor que, essencialmente, diz respeito à relação com os outros, à unidade política e ao princípio da igualdade. É um limite interno, e isso é importante frisar. E porque, como tal, ele vai modelar o conteúdo mesmo do direito ou da liberdade que lhe corresponde. Isso significa também que o direito de cada um não encontra um limite somente no direito dos outros, mas também na necessidade que cada um cumpra os deveres inderrogáveis de solidariedade econômica, política e social, evocados pelo artigo 2 da Constituição italiana. É justamente o equilíbrio entre direitos e deveres a assegurar o contexto de civilização no qual as pessoas podem se realizar, exercer ou exigir os próprios direitos e desenvolver as próprias ambições legítimas. Apesar da Constituição italiana ter sido muito generosa ao reconhecer nossos direitos, mas muito pouca ao reconhecer nossos deveres, desde o início, os constituintes italianos evidenciaram o vínculo entre direitos e solidariedade. Já na primeira subcomissão, o texto dos relatores Lapira e Basso indica o duplo objetivo do reconhecimento dos direitos inalienáveis e sacros, assegurar a autonomia e a dignidade da pessoa. Esses mesmos objetivos encontramos na Constituição brasileira, como vocês sabem melhor do que eu.
A Corte Constitucional esclareceu bem esse vínculo na sentença 75 de 1992, reafirmando que a solidariedade é um princípio posto pela Constituição entre os valores fundamentais do ordenamento jurídico, a ponto de ser solenemente reconhecido e garantido, junto aos direitos invioláveis do homem, pelo artigo 2 da Constituição italiana. Então, um exemplo prático da efetivação desse dever, nós temos numa sentença da Corte de Cassação, que tinha como objeto um contrato de aluguel que previa a cláusula de proibição de sublocação e também a proibição de hospedar outras pessoas, ainda que temporariamente. No caso de espécie, o inquilino estava hospedando um parente desocupado e que, por isso, passava por momentos de graves dificuldades econômicas. O locador pediu a rescisão do contrato por incumprimento dessa cláusula específica, vencendo em primeira e em segunda instância. A Corte de Cassação, aplicando diretamente os princípios constitucionais, cassou a sentença de segundo grau, argumentando que a cláusula violava o princípio constitucional de solidariedade em geral e de solidariedade familiar. Então, podemos ver que o sistema jurídico italiano baseia-se na correspondência entre a força executiva dos direitos e dos deveres de solidariedade, e, portanto, na responsabilização e plena realização da pessoa. De fato, enquanto o individualismo consiste apenas na atribuição de direitos, o personalismo envolve um conjunto de direitos e deveres, de modo que a liberdade é sempre fonte de responsabilidade. Neste contexto, a primazia dos direitos da pessoa é afirmada pelo princípio personalista, na medida em que o princípio de solidariedade impõe a obrigatoriedade dos deveres que pesam sobre todos os membros da sociedade e visa garantir o desenvolvimento pleno e harmonioso dos indivíduos. Só assim o valor da igualdade será plenamente implementada, permitindo a concreta realização do programa constitucional de proteção à pessoa vulnerável. A Declaração dos Direitos Fundamentais de Nizza, que depois foi incorporada no Tratado de Lisboa de 2007, se vocês forem ler atentamente, vocês não vão encontrar nenhuma vez a palavra dever. Ela só atribui direitos. Então, isso cria realmente um problema de aplicação. E é mais ou menos isso que o professor Perlingeri quis dizer quando afirma a necessidade de uma Constituição Europeia que tenha uma Corte Constitucional que garanta a sua aplicação. Então, hoje, porque nós vemos só uma reivindicação continuada de direitos, reforçada por essa Declaração de Direitos de Nizza. Então, sem qualquer referência a deveres. Alguns deveres são constitucionalizados na Itália, e o primeiro deles é previsto no artigo 53. Todos são obrigados a contribuir para as despesas públicas de acordo com a própria capacidade de contribuição, e esse é um aspecto muito importante. As receitas públicas são os meios indispensáveis para a realização das atividades do Estado, porque, sem recursos, as instituições não podem atender às necessidades das pessoas. O sonegador fiscal, então, ele tira recursos da comunidade, explora os serviços e as prestações públicas sem contribuir com os custos. Porque, assim fazendo, ele não prejudica o Estado, que é uma entidade estranha e distante. Ele prejudica todos nós. Mas, mesmo aqui, a realidade é muito grande. Conhecemos bem o fenômeno da sonegação na Itália e no Brasil. E, então, assim podemos dizer que, apesar da constitucionalização de deveres, a situação não muda, porque o paradigma predominante continua sendo centrado nos direitos. Como não poderia deixar de ser, esse sentimento de predomínio dos direitos
se reflete no sentimento comum, e é esse o perigo. Se todos somos iguais, se pensa, né? Se todos somos iguais, todos nós merecemos as mesmas coisas na mesma medida. Mas esquece-se, porém, que esse sentimento espelha somente o princípio da igualdade formal, enquanto o princípio da igualdade substancial impõe a todos o cumprimento de deveres inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social. O fenômeno da integração, da imigração, Freud explica, né? Porque para mim a imigração é integração, mas na Itália não é assim. Então, o fenômeno da imigração na Itália reflete bem essa situação, porque aos imigrantes é imputado justamente ou injustamente, e não importa, o fato de receber sem dar nada em troca. O problema é que também os cidadãos, no sentido político do termo, muitas vezes agem da mesma forma, recebem sem dar nada em troca. E é lógico que os imigrantes não podem deixar de perceber isso e se adequarem e se adequam assim imediatamente a essa situação, porque a eles convém isso. Então, na realidade, o que se vê hoje na Itália é uma guerra entre pobres. Então, é uma situação muito difícil. Como enfatizou o Constituinte, o princípio da solidariedade ocupa uma posição central, conformando o tecido conjuntivo de todo o ordenamento. Então, o simples reconhecimento na Constituição da igualdade formal e substancial, como é previsto no artigo 2 e 3 da Constituição, não é suficiente para assegurar a coesão de tantos componentes heterogêneos da comunidade organizada como um Estado. Mais do que isso, é necessário uma instância a mais, que é justamente aquela solidarista. Stefano Rodotà, como vocês sabem, sempre defendeu os direitos, mas mesmo assim ele sustenta que somente a presença efetiva de sinais de solidariedade nos permite definir um sistema político como democrático. E alerta também para o fato de que a experiência histórica nos mostra que, se os tempos para a solidariedade se tornam difíceis, eles serão difíceis também para a democracia. E é o que estava acontecendo na Itália. Existia um risco muito grave que incumbia sobre a democracia. Se vocês pensarem bem, a solidariedade ela é íncita na arquitetura do sistema, institucional ou não. Pode ser um sistema político, familiar, de mercado, empreitada, licitações, organização, não importa. Basta pensar na responsabilidade civil por culpa da organização administrativa de uma instituição, que está entrando fortemente na atenção dos juristas. Porque quando a organização é realizada sem respeitar os deveres de solidariedade, os deveres de precaução, é possível e altamente provável que o risco de causar danos seja maior. Por exemplo, se o diretor de uma instituição de saúde não organizar bem os turnos de trabalho, prevendo, por exemplo, turnos massacrantes, como costuma fazer, médicos que trabalham 36 horas seguidos, o risco de violar os direitos fundamentais aumenta. Porque esse diretor, ele não sabe quem sofrerá um dano, mas ele sabe que alguém sofrerá um dano, mas para ele não importa. Então, esse problema nós vemos também em relação à privacidade. A nova lei de proteção de dados pessoais coloca mais ênfase na contabilidade, porque o responsável pelo banco de dados deve organizá-lo de forma a garantir que a proteção da privacidade seja garantida o máximo possível. Ele não pode controlar o resultado, porque ele não pode controlar as pessoas. Então, ele deve controlar o procedimento, que deverá ser o mais seguro possível.
Podemos, então, afirmar falar mesmo de um dever erga omnes, ao lado dos direitos erga omnes. Se fala muito no Brasil sobre cidadania ativa, cidadania participativa. Na Itália começa-se agora a falar sobre isso de uma forma mais reiterada, digamos. Mas a cidadania, ela é uma conquista diária, não se obtém de uma hora para outra. E é uma conquista diária que requer o dar e o ter. Antes o dar e depois o ter. É uma decisão, é uma adesão consciente a uma comunidade entrelaçada com afetos e não apenas com interesses. É uma parceria emocional e simbólica, cujo elo primário é a solidariedade de deveres. Então, todavia, a noção de cidadania hoje, ela se perdeu nos labirintos da luta pela liberdade sem precedentes e pelo direito de usufruir intensamente dos benefícios da lei, ainda que à custa de um desequilíbrio social. Essa situação é uma consequência do fato, como enfatizou Bauman, eu gosto muito dele. A modernidade, centrada no individualismo e na exacerbação de direitos, afirmou o indivíduo como epicentro das atenções, em detrimento de valores fundamentais ao convívio harmônico da sociedade. Então, aqui os exemplos estão diante de todos nós. Não temos tempos para entrar assim, em detalhes. Hoje, mais do que nunca, só para fazer um exemplo concreto, pesa os privilégios de algumas categorias de trabalhadores. E aqui entendo trabalhadores em senso muito amplo, incluindo e englobando os profissionais, os colarinhos brancos, os magistrados, etc. Paramos por aqui. Pesa muito também os numerosos falsos inválidos, que recebem aposentadoria sem terem direito, com o resultado que muitos aposentados pagam 100 durante a sua atividade laborativa para receber 10. E outros tantos, ou muitos outros tantos, pagam 10 ou não pagam nada para receber 100. Então, isso significa que deixamos de nos ver como parte de um todo, para nos enxergar como um apanhado de individualidades reunidas ao acaso e voltados apenas à defesa dos próprios interesses. Talvez esteja faltando uma solidariedade dos deveres, como observou Mazzini nos anos 1800 e tanto. Não vou fazer política, não quero fazer política, mas eu gostaria só de observar o comportamento dos nossos representantes, que são sempre muito hábeis em garantir o que eles chamam de próprios direitos, mas que, na realidade, são somente pretensões, e nem sempre legítimas, deixando de lado as necessidades e aí sim, direitos do povo. A ética da cidadania, ela pode ser promovida retornando ao conceito de dever, para fazer viver plenamente a força da democracia. Luciano Violante, que era um ex-deputado de esquerda, ex-professor da faculdade da Universidade de Camerino, ele assumiu essa tese ao afirmar que sem direitos não há conceito de nação. Os deveres especificam o sentido geral da cidadania, como um dever político e como uma rede de relações cívicas. A reivindicação continuada de direitos, sem qualquer referência a deveres, além de tudo, aumenta o egoísmo social e afrouxa os laços de pertencimento à comunidade civil. Direitos sem deveres transformam desejos em pretensões, sacrificam o mérito e acabam legitimando egoísmos individuais. Prometer direitos sem exigir o cumprimento de deveres aumenta o ressentimento social,
porque promete o que não pode ser mantido. E na esfera pública, conferem-se poderes de veto, deixando o campo livre para a demagogia e o populismo. O resultado está aí, aos nossos olhos, aqui e na Itália. Então, são os cidadãos, na realidade, o centro desse assunto. Porque são eles que, cumprindo seus deveres e pedindo a outros que os observem, especialmente aos órgãos públicos, contribuem para implementar uma boa política de deveres como uma boa política da Constituição. É necessário desenvolver a consciência de que direitos e deveres não podem ser satisfeitos separadamente. Somente em uma realização conjunta, eles adquirem seu significado mais genuíno e qualificado. Um exemplo muito atual: liberdade de expressão, direito de manifestar o próprio pensamento. Direitos fundamentais, mas não direitos absolutos, porque encontram o limite da dignidade do outro e do respeito do outro. Eu tenho o direito de me expressar livremente, mas também tenho, e principalmente, o dever de não lesar a dignidade de outras pessoas. Infelizmente, o contrário é o que se vê cotidianamente. Basta pensar no seríssimo problema das fake news, do cyberbullyismo, dos discursos de ódio, que crescem de maneira exponencial. Hoje, todos se acham no direito de ofender quem quer que seja, contando com a impunidade. E até mesmo a liberdade de imprensa, que é fundamental em uma democracia com a D maiúscula, não é absoluta e deve respeitar deveres antes de todos. Os deveres, o respeito pela dignidade da pessoa, que passa sempre pela verdade e pelo princípio da continência. A Corte de Cassação italiana foi clara nesse ponto ao estabelecer, em 1984, o decálogo ao qual os jornalistas devem se ater. Então, o não exercício de direitos e o não adimplemento dos deveres determinam um dano à sociedade, sob dois pontos de vista. Um, que depende das consequências do inadimplemento a deveres específicos, o dever fiscal, por exemplo, ou do não exercício de deveres, exercício de alguns direitos específicos, por exemplo, o direito à participação política, mas por meio de um voto responsável. O outro ponto de vista diz respeito ao crescimento do cinismo em relação ao processo de civilização do país, a renúncia por parte do indivíduo e da comunidade como um todo a ver respeitados os próprios direitos, a partir daqueles de participação na vida da polis, e a se subtrair aos próprios deveres. Toda vez que isso acontece, mina a dignidade das pessoas e desgasta os laços sociais, levando inexoravelmente à perda da democracia. Então, eu gostaria só de fazer um exemplo sobre a corrupção, porque eu acho que é o ponto central hoje em discussão no Brasil e na Itália. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar que, além dos binômios direito-dever, liberdade e responsabilidade, deve-se levar em conta a estreita relação entre regras e pessoa. Geraldo Colombo, que é um ex-magistrado de Manipulite, afirma ser necessário também no combate à corrupção, mas não só, que os cidadãos entendam o porquê das regras. Porque se eles não compreendem, eles tendem a contornar essas regras quando as veem extenuantes e a violá-las quando não respondem à própria vontade. E sobre isso, já Pietro Calamandrei, em 1940, alertava para o fato de que as leis criadas por meio de um mecanismo legislativo que exclui grupos mais ou menos grandes de cidadãos são obedecidas por medo, como aquelas de um invasor estrangeiro. Mas, interiormente, elas são desprezadas e odiadas, e se puderem ser ludibriadas, dar-se-á um jeitinho. Nos reconhecemos nisso, né? Itália e Brasil, somos muito parecidos.
Então, em relação à corrupção, é importante dizer que existem a macro e a microcorrupção. A macrocorrupção, ambas são perigosas, mas a macrocorrupção é ainda mais quando ela se torna sistêmica, como aconteceu e acontece sempre no Brasil e na Itália. A percepção da macrocorrupção por parte das pessoas está aumentando, isso é um fator importante no momento em que se pretende combatê-la. Mas em relação à chamada microcorrupção, quer dizer, a corrupção do dia a dia, é mais difícil essa percepção, porque muitos dos comportamentos que a caracterizam não são percebidos como tal. Então, ela diz respeito, por exemplo, à prática de pequenos subornos diários, o presente que sabemos que temos que dar a alguém no hospital para conseguir uma vaga, que é um nosso direito, né? A propina que é dada ao funcionário para conseguir que a nossa prática seja passar à frente de outros, né? São sempre direitos que se tornam favores. Então, ao se comportar assim, não percebemos que se está transformando o direito em valor de mercado. Então, em vez de perseguir o próprio direito, os transformamos num favor em troca do qual nos tornamos devedor de algo que nos pertence por lei. Então, a corrupção, ela não é só política, ela tem vários aspectos, como, por exemplo, as recomendações, os transportes que faltam não chegam, filas em hospitais, nepotismo. E muitos desses fatores nem sequer são percebidos como tais. Quando, por exemplo, quando está relacionado ao tráfico de seres humanos, às drogas, à prostituição. A percepção, nesse caso, está aumentando muito devagar. Então, digamos, um primeiro passo se está fazendo já com base em publicidade de progresso, esse tipo de atividade que o governo tenta fazer, para olhar fora, não dentro do próprio governo, né? E temos que lembrar também nisso que a corrupção é bilateral. Nós temos, normalmente, o costume de olhar o corrupto, mas se existe um corrupto, existe um corruptor. E temos que lembrar também que a corrupção é um pacto, não é uma imposição. Ninguém é obrigado a corromper ou ser corrompido. Então, a corrupção, ela vai na direção oposta à democracia, porque, lembrando Bobbio, viola uma de suas premissas fundamentais, ou seja, que em uma democracia o poder está sujeito à lei também. Então, para não superar o tempo, eu gostaria, já terminando, de voltar à construção da legalidade constitucional com esse termo. Falei dela o tempo inteiro, mas agora eu vou falar no termo justo. Porque ela decorre da consciência de que os valores subjacentes à nossa Carta Constitucional podem ser totalmente implementados somente quando o princípio democrático for respeitado. Antes de tudo, nos locais em que vivemos e realizamos diariamente nossas atividades. Família, trabalho, antes de tudo. O princípio da democracia que significa, antes de tudo, respeito por si e pelos outros. Significa a necessidade de conscientizar a importância dos deveres para a realização dos direitos, a fim de evitar que a democracia fique à mercê dos egoísmos individuais, impedindo a construção e, mais importante, a aplicação e a concretização da legalidade constitucional. Não basta construir, é necessário aplicar. Para a consolidação da democracia, é necessário, antes de tudo, como o professor evidenciou antes, educação e instrução, porque somente assim o povo poderá escolher livre, conscientemente, quem os governará. Então, acho que hoje se pode afirmar, sem dúvida, que o direito não se esgota na lei.
Tem quem ainda pense dessa forma. Mas uma prova dessa assertiva está no renovado interesse pela categoria do abuso do direito. É uma importante categoria que é negada e denegrida por alguns, mas que há como tarefa principal mediar o exercício do direito, não partindo de dentro da regra, mas num contexto sistemático. Isso porque o ordenamento não é somente uma soma de regras, mas sim uma ordem sistemática, regida por princípios. E aqui emerge um dos deveres primários do juiz, além da imparcialidade, a avaliação atenta do caso concreto. Verificar se uma determinada situação se encaixe no exercício ou no abuso do direito requer uma articulada e complexa argumentação da decisão. Na dura obra de construção da legalidade constitucional, também o jurista deve fazer a sua parte, exercendo com rigor, coerência e sensibilidade o seu papel na sociedade. Rigor que abrange também a escolha do método jurídico a ser utilizado na argumentação. O professor Perlingeri alerta sobre a necessidade de superar o brocado dura lex, sed lex, porque, na sua opinião, aquela lex pode ser interpretada à luz dos princípios e valores presentes no ordenamento de modo diverso do ser simplesmente dura. A construção e a aplicação da legalidade constitucional passa, então, através do respeito do princípio de democracia. Em nível, digamos, institucional, é necessária uma cultura constitucional que veja governo e oposição conjugar deveres, responsabilidade e direitos. Um dever constitucional esse dos governantes, mas também de quem tem o dever de vigilar a aplicação correta da Constituição. Mas sobre esse ponto, surge espontânea uma pergunta: quem controla os controladores? O fortalecimento dos deveres, que não significa mais deveres, é a negação do dito ainda imperante: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. O reconhecimento pleno da era dos deveres é o caminho para pôr a palavra fim à ideia de que a lei é, sim, igual para todos, mas a sua aplicação, não. Eu acredito. Espero que também os senhores. Obrigada. O IBD Civil agradece a apresentação da conferência de abertura à doutora Maria Cristina e recebe o certificado de participação do presidente. Muito obrigado. Mais uma vez os aplausos à doutora Maria Cristina.